Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo Paiva e a gente vai tratar um pouquinho nessa aula e em algumas outras que eu vou lançar aqui para vocês na sequência do direito processual civil, mais especificamente sobre as tutelas provisórias. Na aula de hoje, então, a gente vai tratar sobre a tutela provisória de urgência e de evidência de uma forma mais introdutória. Vamos ver o que elas são, para que elas se prestam e nas aulas subsequentes a gente vai aprofundar um pouquinho mais o conteúdo, certo, pessoal? Bom, eu deixo à disposição de vocês aqui em cima, tá aqui meu site. Lá eu tenho vários cursos, inclusive de prática jurídica, disponibilizados aí para os meus alunos, para quem tiver interesse em conhecer o trabalho. Não cursos apenas meus, mas também cursos de outros professores. Então, recentemente a gente lançou lá um curso em prática previdenciária, que é uma coisa que às vezes a faculdade deixa a desejar. Estamos para lançar agora, eu estou trabalhando aqui na edição do curso de prática trabalhista, também com uma outra professora. Importante que a gente usa cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua área de atuação. Então, para a prática previdenciária, eu trouxe uma professora excelente, que é especialista nessa área, e para a prática trabalhista, uma outra professora também, que é sócia de um grande escritório responsável pela área trabalhista lá. Então eu convido vocês a participar, dar uma olhadinha lá no meu site e dar uma olhada nesses cursos. Os cursos são sempre bem voltados para a prática jurídica efetiva e com professores aí que são especialistas em cada área. Então, pessoal, feita aí a consideração inicial, convido vocês a deixar aqui embaixo também os seus comentários, deixa lá o seu curtir, o seu não curtir. É bastante importante que vocês relatem qual que está sendo a experiência de vocês com essas aulas virtuais. Se vocês querem algum tipo de mudança, se está bom assim, o que posso melhorar para tentar ajudá-los a compreender a matéria. E também as dúvidas, pessoal, pode deixar nos comentários aqui mesmo ou ainda enviar por e-mail. Meu e-mail está na próxima tela, que vocês já vão ver aí. Na tela final também, não vai ter nenhuma tela aqui, mas na tela final tem minhas redes sociais, me adicionem, podem ficar à vontade para tirar dúvidas por lá também. Tanto o meu Facebook quanto o meu Instagram são Prof. Leonardo Paiva. Só procurar lá que vocês me encontram, tá certo? Então fiquem à vontade para tirar dúvida aqui pelos comentários, deixar se eu gostei, se eu não gostei, mandar e-mail também, no e-mail que vai estar no nosso primeiro slide ali, que eu já vou abrir para vocês, para a gente falar um pouquinho da tutela provisória, que é o assunto da aula de hoje. Vamos lá então, pessoal, tratar da tutela provisória, urgência e evidência. Aulinha tranquila, aula introdutória para a gente entender do que estamos falando. Como eu falei para vocês, aqui está o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato, tirar dúvidas, mandar sugestões. Sempre são muito bem-vindas, pessoal. Aguardo o contato de vocês lá no profleonardopaiva@gmail.com. Bom, chega de conversa, vamos tratar do nosso assunto da aula de hoje, tutela provisória, urgência e evidência, a parte introdutória do assunto. Bom, pessoal, inicialmente aqui eu acho importante a gente deixar bem claro que o nosso Código de Processo Civil, que a gente ainda chama de novo, né? Tem gente que chama de novo ainda até o próprio Código Civil, né? Que é de 2002, já não é tão novo assim, mas o pessoal acaba chamando de novo por conta da demora justamente em alterar cada um desses dispositivos legais. Só para ilustrar aqui, né? O Código Civil anterior era o de 1916, só veio a ser atualizado, modificado, renovado em 2002. E o nosso Código de Processo Civil, anterior ao de 2015, era lá de 1973. Então essas codificações aqui, que não são meras leis esparsas, meras leis simples de se alterar, elas normalmente ficam vigentes, claro, sempre com alterações, modificações e renovações, mas por um bom tempo. A verdade é que o nosso novo Código de Processo Civil, portanto, o CPC de 2015, ele veio para alterar bastante coisa em relação ao CPC anterior, que era o CPC de 73. E aqui no que tange vamos lá voltar para o slide, a tutela cautelar, houve uma modificação bem grande, uma modificação bastante significativa no CPC 2015 em relação ao CPC de 73. Bom, a aula aqui não tem o objetivo de ser um direito comparado entre essas duas codificações ou ainda uma análise artigo por artigo, mas em alguns momentos eu falo sobre o que acontecia lá em 73 e o que acontece agora na prática aqui no CPC de 2015. Opa, acabei de perceber ali que no meu slide faltou um... Cadê? Opa, errei aqui, ó. Não é este. Caneta
2015, agora está completo ali. Então, CPC 2015, ele traz lá no seu livro 5, pessoal, disposições acerca da tutela provisória. E esse livro 5, na verdade, da tutela provisória, ele vai ser subdividido em 3, em disposições gerais, em tutela de urgência e em tutela de evidência, que são justamente os assuntos da nossa aula de hoje. Passando já para o próximo slide, vamos entender o que é essa tal de tutela provisória. Antes de falar sobre a urgência e evidência, eu acho importante a gente entender o que é a tutela provisória, para que ela se presta, quando nós vamos utilizá-la e o que vai acontecer com ela no andamento do processo. Bom, pessoal, eu convido vocês aqui a tratar de um assunto, de um termo que certamente vocês já ouviram não uma, não duas, mas milhares de vezes. Já ouviram falar em pedidos liminares, não ouviram? E muitas vezes, pessoal, as pessoas acabam confundindo esse conceito e utilizando de forma indevida, né? Eu já ouvi várias vezes, até jornalistas falarem quando anunciam alguma coisa na televisão, ou até advogado mesmo, né, que a gente até fica com o pé atrás quando ouve alguma coisa assim, mas a pessoa falando no seguinte sentido: eu entrei com uma liminar, ou determinada pessoa entrou com uma liminar e ganhou. Não existe isso, pessoal. Não existe entrar com uma liminar. O que toda vez que a gente for buscar em juízo alguma solução nós temos que ajuizar é um processo. Aqui tratando no processo civil, obviamente, e principalmente. Claro que em outros âmbitos do direito também se aplica aqui a tutela provisória. O CPC acaba sendo utilizado muitas vezes nas relações trabalhistas, até analogamente lá no direito criminal o CPC é utilizado. Mas aqui sempre tratando do nosso processo civil. Então, no processo civil não existe essa de entrar com uma liminar. Ninguém entra com uma liminar. Você entra com um processo, você entra com uma intenção de pedido definitivo. Eu vou precisar de todo aquele processo de conhecimento para que o juiz avalie aquele direito e, no final, por meio de uma sentença, conceda aquele direito pleiteado ou o negue, né? Então, sempre que eu vou ajuizar um processo, eu tenho que fazê-lo de forma completa. E não existe essa de entrar com a liminar. Eu sempre vou fazer um pedido principal e aí eu entro com um pedido liminar para que me seja deferida a antecipação dos efeitos daquele pedido que eu pretendo ver decidido em uma sentença, ou ainda com uma cautelar, com uma decisão que garante a execuibilidade daquele direito que eu estou perquirindo lá no final do processo. Então essa ideia de entrar com a liminar não existe. Eu devo entrar com um pedido principal. As tutelas provisórias serão meramente um acessório para me fazer garantir aquele direito lá no final ou já antecipar o efeito daquele direito quando os requisitos autorizadores assim o permitir. Então o que são as tutelas provisórias, pessoal? Nada mais são, vamos ver aqui na definição de Greco, é aquela que, em razão da sua natural limitação cognitiva, primeiro vamos ler tudo, depois eu disseco aqui para vocês, não é apta a prover definitivamente sobre o interesse no qual incide e que, portanto, sem prejuízo de sua imediata eficácia, a qualquer momento poderá ser modificada ou vir a ser objeto de um provimento em definitivo em um procedimento de cognição exaustiva. Meu Deus, professor, não entendi nada. Você falou um monte de palavra difícil aí, um monte de coisa, não entendi nada. Vamos dissecar. Vamos dividir aqui. Principalmente, vamos primeiro falar da primeira linha. Vamos falar da primeira linha e da última linha. Olha só, aqui vai ficar bem fácil de entender. Tutela provisória é aquela que, em razão da sua natural limitação cognitiva, venha buscar dar um provimento definitivo num procedimento de cognição exaustiva. Então vejam só, pessoal, a tutela provisória é aquela tutela que, como o próprio nome já diz, tem o requisito da provisoriedade. Não é uma decisão definitiva, não é uma decisão que vai viger para sempre. Então vamos lá pro linguajar um pouco mais aberto, menos técnico aqui do direito. Aquele pedido liminar, que às vezes é deferido pelo juiz ou é negado, é uma decisão provisória, é uma concessão de uma tutela provisória para que algo seja feito e que tenha efeitos a partir dali. Porém, sempre que se há uma determinação de tutela provisória, essa determinação ela vai poder ser modificada, revogada ou ainda confirmada no final do processo.
ou durante o processo. Se for verificado lá que aquela situação já não mais persiste ou já não mais merece continuar produzindo efeitos, é possível que no meio do processo seja ou modificada ou revogada aquela tutela provisória que foi concedida, aquele pedido liminar que foi concedido. Quantas vezes vocês não ouviram também? A pessoa lá ganhou uma liminar, né? Ganhou uma liminar e essa liminar foi cassada pelo tribunal. Ou seja, normalmente o juiz de primeiro grau lá concedeu a tutela provisória, porém o tribunal entendeu por bem que aquela tutela provisória não cabia e a revogou. Então essa tutela provisória, primeira coisa que ela tem é o requisito da revogabilidade. Vamos tratar disso durante as aulas também. Mas vamos lá entender melhor o que o Greco falou. Tutela provisória, aquela que em razão da sua natural limitação cognitiva. Pessoal, normalmente essa tutela provisória ela será concedida ou será pelo menos apreciada de forma bastante superficial. Alguém entra com uma ação, entra com uma demanda, pedindo a concessão dessa tutela provisória, sob alguma das medidas que a gente já vai ver no decorrer das nossas aulas. O juiz não vai ter ouvido a outra parte, o juiz não vai ter aprofundado a sua análise documental, o juiz não vai ter ouvido testemunhas, o juiz não vai ter mandado fazer uma perícia, ou seja, com aquela cognição sumária, com aquela cognição meramente superficial, o juiz vai decidir se ele dá ou não aquela tutela provisória que se pretende. Ou seja, eu não tive toda a instrução probatória no processo. O próprio juiz pode ficar em dúvida se dá ou não dá. Às vezes ele vai lá e dá essa tutela provisória com o sentido de tentar resguardar algum direito. A gente vai ver os casos em que isso acontece. Então vamos lá, pessoal. Na tutela provisória eu tenho uma natural limitação cognitiva. Por que há essa limitação cognitiva? Porque o juiz ainda não ouviu a outra parte, o juiz não analisou as provas, o juiz não ouviu testemunhas e etc. Ele simplesmente viu de forma simples, provisória aquilo e decidiu que era importante daquela tutela provisória para, por exemplo, garantir algum direito, evitar que algum direito seja perdido aí se essa tutela não for concedida. Então, por conta disso, dessa natural limitação cognitiva, ela não é apta, vamos mudar aqui para o amarelinho, ela não é apta para prover definitivamente sobre o interesse no qual incide. Ou seja, pessoal, foi aquilo que eu falei, a tutela provisória, como o próprio nome já diz, ela é provisória. Ela não vai dar definitivamente aquilo que você está pedindo. Ela vai ter efeito enquanto corre o processo, enquanto o juiz não analisa melhor as provas e enquanto ele não dá a sua decisão final. Na decisão final, depois de analisar todas as provas, o que ele vai poder fazer? Vai poder confirmar a tutela provisória que ele deu, ou vai poder revogá-la, ou ainda modificar os termos dessa tutela provisória, certo? Então a tutela provisória, ela, como o próprio nome já diz, ela não é definitiva, ela vai valer durante o processo. Voltando lá para a gente entender. E, portanto, então, sem prejuízo da sua imediata eficácia, ela vai ter eficácia imediata, inclusive isso aqui é uma das ideias para que ela se perfaça. A qualquer momento pode ser modificada ou ainda... Aqui não tem, mas a gente pode até... Deixa eu colocar aqui, eu achei que eu tinha escrito, talvez até falhou na hora de copiar lá. Ela pode ser modificada, revogada... Nossa, minha letra tá horrível, mas tá lá, vocês entenderam que isso aqui é um revogado. Ela pode ser modificada, pode ser revogada, ou ainda vir a ser objeto de um provimento em definitivo, ou converter-se, até então provisória, converter-se em definitivo quando? Por meio de uma sentença. Quando o juiz conhecer o processo de forma exaustiva, dar a oportunidade da outra parte falar, ouvir as testemunhas, analisar as provas do processo. Então aquela tutela que era então provisória, ela tem o condão de ser revogada, modificada no curso do processo e no final desse processo de ser confirmada ou revogada de vez, se o juiz entender que o pedido é improcedente. Ok, pessoal? Então a ideia é justamente essa da tutela provisória, que ela é meramente provisória, como o nome já diz. Ela vale enquanto durar o processo. No final do processo, por meio de uma sentença, o juiz vai julgar procedente ou improcedente o pedido, confirmar aquilo que ele havia antecipado ou
mudar completamente aquilo. Pode ser que a tutela provisória seja positiva para o autor durante todo o processo, mas chegou no final, o juiz viu que não era bem assim. Então o que ele vai fazer? Revoga a tutela provisória concedida e declaro aqui e julgo improcedentes os pedidos do autor, de modo que ela vigeu durante todo aquele processo de forma perfeita, mas quando acabou o processo, o autor não ganhou o que estava pedindo. Ok, pessoal? Vamos lá, voltar para o slide e deixar bem claro aqui. A tutela provisória, então, o que a gente chama lá, o que o pessoal acaba chamando no linguajar aí um pouquinho mais casual de liminar, né? As liminares. Nossa, tá horrível a minha letra. Deixa eu voltar aqui porque não tá dando nem para eu entender. Vamos lá. Liminares. Não tá bom aqui, né, pessoal? Não tá legal aqui minha letra, mas aqui, as liminares. Vocês entenderam que isso aqui tá escrito liminares. A minha letra é ruim, mas não é tão ruim assim. O meu tablet aqui que não tá legal de escrever. Elas não são as tutelas provisórias, portanto, elas não são exaustivas. Elas são meras decisões provisórias enquanto vige o processo, podendo ser modificadas ou revogadas, inclusive durante o processo, e no final do processo, por sentença, elas vão ser confirmadas ou revogadas por fim. Deixa eu apagar esse troço aqui que tá até feio, né? Então aqui a tutela provisória, as liminares não são exaustivas. Elas são, portanto, pessoal, um mero acessório. Elas são um mero acessório de um pedido principal que depende de um julgamento definitivo. Então vejam, ela não é exaustiva justamente porque ela é um mero acessório. Acessório de um pedido principal. O pedido principal que vai ser no final do processo, depois de toda a instrução, inclusive oportunizando a outra parte do direito de defesa, tudo certinho, o pedido principal que vai ser julgado procedente, improcedente ou parcialmente procedente, ao passo que a tutela provisória vai surtir efeitos apenas enquanto vige o processo, enquanto corre o processo. Maravilha, pessoal? Vamos voltar lá para o slide e tratar aqui brevemente do que diz lá a tutela provisória no artigo 294 do Código de Processo Civil. Então, a tutela provisória eu vou subdividir em dois grupos. Primeiro, pessoal, a tutela provisória pode ser cautelar ou antecipada. Então, aqui, cautelar ou antecipada. Quando eu trato de uma tutela provisória cautelar, eu vou ter um pedido ou até uma decisão que visa assegurar um resultado prático. A tutela provisória ainda pode ser antecipada. A tutela provisória antecipada ela vai constituir na antecipação dos efeitos do pedido principal realizado. Vamos entender, com um exemplo fica mais fácil de entender isso aqui. Pessoal, vamos supor que eu entrei com uma ação lá contra o João. Eu pretendo entrar com uma ação contra o João porque ele está me devendo... deixa eu voltar aqui para mim. Eu entrei com uma ação contra o João porque ele está me devendo 50 mil reais e não paga. Tá? Então eu entrei com uma ação lá de cobrança. Não vou nem entrar com uma ação de execução aqui, uma mera ação de cobrança. E quando eu estou entrando com a ação, eu percebo que o João está alienando, tirando todos os bens do nome dele, passando para terceiro, para laranja, para filho, para sogra, colocando os bens dele em nome de outras pessoas para não me pagar o que ele deve. O que eu posso pedir então para o juiz, pessoal? Eu peço lá uma tutela provisória. Nesse caso será uma cautelar. Juiz, bloqueia os bens do João. Ele está tirando tudo do nome para não me pagar. O juiz vai lá e fala, realmente, né? Ele está devendo para você. Eu estou vendo aqui que todos os bens que estavam no nome dele ele está passando para terceiros. Eu acho que você está correto. Vou te dar uma tutela provisória cautelar para o fim de bloquear todos os bens do João. Pergunta, pessoal. Eu já estou sendo pago? Não, eu não estou sendo pago. É um mero procedimento, é uma tutela provisória cautelar que visa o quê? Garantir a eficácia do que eu pretendo no final. Vamos supor que lá no final do processo, o juiz veja que, na verdade, aquela dívida está prescrita, ou aquela dívida é falsa, porque outra pessoa assinou no lugar do João, falsificando a assinatura dele, alguma coisa nesse sentido. E aí, o que vai acontecer? Com aquele bloqueio cautelar que ele fez dos bens, vai morrer. A tutela provisória, ela corria por um determinado tempo, ela poderia ser revogada. No final do processo, o juiz vê, não, o Leonardo não tem direito nenhum sobre os bens do João. Não existe dívida aqui. Por conta disso, o juiz pode revogar a tutela provisória cautelar que ele deu
e julgar improcedente o meu pedido. E segue a vida, desbloqueia os bens, devolve tudo para o João e o processo segue. Eu não fui pago. Então vejam só, aqui na tutela provisória cautelar, eu viso assegurar um resultado prático. Eu viso assegurar que um direito que eu estou buscando no processo seja possível. Então lá, pessoal, vamos supor agora em contrário que na verdade o meu pedido é procedente, que tá certo, eu tenho que cobrar, o João realmente me deve e ele tá tirando todos os bens do nome. O que acontece? Eu entro lá com o pedido do juiz, um pedido de tutela provisória cautelar para bloquear os bens do João. O juiz vai lá e bloqueia os bens do João, não pode vender. Segue todo o processo, demora lá 1, 2, 3 anos o processo. Acabou o processo, na sentença diz, o João tem que pagar ao Leonardo a quantia X. O que acontece com aqueles bens que estavam bloqueados? São revertidos em pagamento para mim. Eu estava certo, o juiz também, por cautela, veja só, por cautela, pedido cautelar aqui, ele foi lá e bloqueou os bens do João, para que no final do processo, se eu tivesse o direito, esses bens viessem para mim. Foi o que aconteceu. Agora, se eu não tiver o direito, como no exemplo anterior, o que ele vai fazer? Simplesmente ele desbloqueia os bens que cautelarmente foram bloqueados. Certo? Então, na tutela provisória cautelar, pessoal, eu viso assegurar um resultado prático para a posteridade, para o momento em que for julgado definitivamente aquele pedido. A tutela provisória pode ser cautelar, portanto, ou pode ser ainda antecipada. Diferente da cautelar, na tutela provisória antecipada, eu vou ter a antecipação dos efeitos do pedido, daquele pedido principal realizado. Então, vamos para um exemplo aqui, pessoal, que até uns colegas que certamente vão assistir aqui a aula me trouxeram numa aula que nós tivemos via Zoom, né, via ao vivo na internet. Buscou-se lá uma tutela provisória antecipada, uma pessoa que tinha um plano de saúde, ela buscou a tutela provisória antecipada. Para quê? Para que o plano de saúde cobrisse lá uma cirurgia que estava se negando a cobrir. O juiz, o que ele fez? Foi lá e deu a tutela provisória antecipada e determinou o seguinte: plano de saúde, sim, cubra, porque é urgente, é uma emergência e pelo que eu estou vendo aqui, perigo de dano, probabilidade grande de direito, eu vou autorizar, portanto, que o plano cubra essa cirurgia. Então lá o juiz, rapidamente, por meio de uma tutela provisória antecipada, uma decisão liminar, ele vai determinar que o plano de saúde cubra a cirurgia, pague a cirurgia. Tudo bem, aconteceu o quê? O plano foi lá, pagou a cirurgia, ela conseguiu o que ela quis e o processo acabou por aí? Não. O processo segue. Foi apenas uma decisão provisória. O processo segue. E aí o plano vai poder apresentar sua defesa. Claro, pessoal, lembrando que dessas tutelas provisórias cabe recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, então cabe recurso, tá? O plano poderia ter recorrido, por exemplo. Mas vamos voltar aqui, vamos supor que não tem a hipótese de recurso. E o plano foi lá e pagou a cirurgia, foi tudo certo, tudo bem. O processo acaba? Não, o processo não acaba. O processo segue. O plano de saúde vai poder apresentar a sua defesa, vai poder juntar lá os documentos, vai eventualmente juntar uma prova pericial, vai juntar provas testemunhais, se for o caso. Talvez não seja o caso aqui nesse exemplo prático, mas talvez uma perícia seja o caso. Bom, correndo o processo, verifica-se que, na verdade, aquela cirurgia que então foi autorizada em tutela provisória antecipada decorria de um problema de saúde pré-existente, existente antes da aquisição do plano e omitido pela pessoa que estava buscando. Olha só, parece que o jogo virou, não é mesmo? E agora, o que acontece? Já foi feita a cirurgia, já está tudo certo, ela já está bem, e ela nem tem interesse no processo mais, né? Por quê? Porque o que ela queria, que era a cirurgia, já foi feita. O processo acaba? Não, segue. Segue. Vamos supor nessa hipótese que seja julgado, portanto, improcedente o pedido. Tá, professor, mas espera aí. A cirurgia já foi feita. Julgado improcedente o pedido, pessoal, o que acontece se o plano teve que cobrir já a cirurgia anteriormente? Converte-se em perdas e danos. Ela não tem como devolver a cirurgia feita, né? Como no bem lá do João que foi bloqueado, pode ser desbloqueado. A cirurgia não pode ser devolvida. Não, tá feito. E agora, o que acontece? Converte-se em perdas e danos, portanto. Quanto custou a cirurgia para o plano? Custou 20 mil reais. Pronto, ela vai estar em débito em 20 mil reais perante o plano de saúde, que vai poder aí utilizar da ação própria ou da execução própria, se por acaso ele fez um pedido reconvencional ali, se foi o caso, para cobrá-la
desse valor que despendeu e não deveria ter despendido porque o processo no final foi improcedente. Então vejam, pessoal, nem sempre as tutelas provisórias aqui são acertadas. É muito comum ser errada aqui a tutela provisória, inclusive muitas vezes por meio de recursos aí os tribunais modificam as tutelas provisórias, ou em alguns casos em que foi negada, concedem, né? Existe toda essa possibilidade, só que elas são, como o próprio nome já diz, provisórias. Elas podem ser revogadas. No final do processo, nesse exemplo da senhora lá que pediu provisoriamente aqui a cirurgia e foi deferida de forma antecipada, no final do processo verificou-se que ela não tinha o direito. Nesse caso, se a obrigação não pode ser revertida, se há que a irreversibilidade da decisão, o correto é converter em perdas e danos, e aí o plano de saúde vai poder cobrá-la da forma que bem entender. Ok, pessoal? Então lá, a tutela provisória pode ser dividida aqui nesse primeiro grupo, podendo ser cautelar, visando assegurar um resultado prático, ou antecipada. Antecipada é aquela que vai antecipar os efeitos do pedido principal. Em regra, pessoal, sempre que é concedida, o ideal é que possa ser revertida. Mas nesse caso da cirurgia, não pode ser revertida. E agora? Converte-se em perdas e danos. E embaixo ali, pessoal, outro grupo pelo qual a tutela provisória vai ser dividida é no grupo da urgência e da evidência. Dentro da urgência aqui, pessoal, a gente tem que a tutela provisória, ela vai se basear... Opa, errei aqui, ó. A canetinha. A tutela provisória, na urgência, ela vai se basear no... eu não vou escrever aqui, né? Mas anotem aí. No perigo de dano... Mais fácil assim, ó. Tá bem ruim, aqui tá falhando a minha caneta hoje. No perigo de dano, a urgência vai se basear no perigo de dano. E no risco ao resultado útil do processo. Risco ao resultado do processo. Tá? Então lá, a urgência vai se basear quando houver um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vamos lá para cima, pessoal. Resultado prático. Eu precisava que o juiz bloqueasse os bens do João, porque se ele não bloqueasse, o João ia vender tudo e não ia ter dinheiro para me pagar. Olha só, eu tenho uma tutela cautelar de urgência, por conta da situação urgente, haja vista que ele estava alienando todos os bens para não me pagar. E que traga também risco ao resultado prático do processo. Se todos os bens dele fossem alienados, o processo não teria sucesso no final. Então, a tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência. O que é evidência? É um direito que é evidente, é um direito que é muito certo, é um direito que tem uma probabilidade muito grande de ser verdade. Que é um exemplo aqui de tutela de evidência, que é bem simples, inclusive, pessoal. Claro que, inclusive, se amolda na hipótese de urgência. É possível que uma tutela tenha as duas nuances aqui. Mas, vamos lá, pessoal. Uma mãe, representando seu filho, uma criança, né, devidamente representada pela sua mãe, entra com uma ação de alimentos contra o seu pai. Na certidão do nascimento diz lá que ele é o filho do fulano. Alguém tem dúvida de que é filho? Não, está na certidão do nascimento. Ele pode pedir alimentos provisórios, pode pedir uma tutela provisória aqui para fins de que ele receba pensão alimentícia enquanto corre o processo e depois na sentença seja fixada a pensão alimentícia no valor definitivo? Perfeito. Então vejam, é evidente esse direito. Por quê? Porque é um filho. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevêem que os pais, o Código Civil inclusive, prevêem lá que os pais devem sustentar os seus filhos. Se o pai não paga a pensão alimentícia e ele é pai e não tem dúvida daquilo, eu tenho um direito quase que evidente, quase que certo. Normalmente a dúvida aqui vai recair no valor da pensão alimentícia. Isso vai ser melhor apurado no processo. Porém, de cara, liminarmente, ali por meio de uma tutela provisória lá de evidência, por conta da evidência do direito, o juiz já deve fixar uma pensão alimentícia em algum determinado valor. Certo, pessoal? Então, qual que é a diferença da urgência e da evidência? Na urgência, eu tenho lá um perigo de dano iminente, que eu posso vir a perder tudo se aquilo não for concedido naquele momento, bem como risco ao resultado útil do processo se aquela tutela não for concedida. Já na evidência, eu não preciso de perigo de dano. Eu preciso meramente de que o meu direito seja muito provável, muito possível, de que ele seja quase que evidente, de que todos os documentos que eu juntei demonstrem para o juiz de forma quase inequívoca que o meu direito está certo, é aquilo mesmo que eu estou pedindo. Claro, admite-se prova em contrário, vamos supor lá que aquele pai venha posteriormente pedir um exame de DNA e comprove que não é pai.
mas é muito improvável que isso aconteça. Se está na certidão do nascimento, se está registrado tudo certo, em tese é o pai, né? Então, aqui na tutela de evidência, eu tenho um direito muito provável. Tá? Eu não preciso de perigo de dano, eu preciso apenas que o direito seja muito provável. Ao passo que na tutela de urgência, eu tenho que ter o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Peço desculpas mais uma vez aí pela minha caneta, que está falhando um pouquinho hoje, mas espero melhorá-la nas próximas aulas. Bom, pessoal, deixo ali o meu e-mail mais uma vez para vocês, prof.leonardopaiva@gmail.com. Lá embaixo, as minhas redes sociais, o Facebook e o Instagram. Segue lá, pessoal, comenta lá, curte lá, deixa suas dúvidas, suas impressões, suas sugestões para melhorar as aulas. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que essa primeira aula tenha sido proveitosa. Deixa eu voltar aqui para mim. Espero que vocês tenham conseguido entender bem, apesar das falhas aí no meu tablet, aqui na caneta. Quero ver se consigo consertar isso nas próximas. Peço desculpa já pela falhazinha técnica, mas era isso que nós tínhamos para falar nessa aula introdutória das tutelas provisórias, tá certo? Segue lá, pessoal, continua me acompanhando. Daqui a pouco a gente vai ter mais aulas disponíveis aqui também no nosso site, enfim, nas plataformas que são possíveis, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!